Porque alguns momentos que às vezes parecem comuns e ordinários conseguem ficar marcados na nossa memória para sempre. Eu já vou adiantar que esse é um questionamento que não vai ter resposta nesse vídeo e o objetivo é esse mesmo, tá? Eu estou começando hoje uma série chamada Coisas que eu estou tentando entender sobre a vida. Talvez tenha algum efeito com esse nome aqui na tela em algum momento, mas basicamente é uma série baseada no meu bloco de notas, baseada em reflexões, em anotações, questionamentos que eu tenho feito nos últimos anos e anotado no meu bloco de notas. Às vezes pode ter alguma besteira também, tá? É normal, né? No bloco de notas de todo mundo. Esse é o primeiro episódio, esse é o primeiro questionamento. Eu resolvi fazer essa série, quando eu lembrei que a minha mãe sempre fala que quando eu era criança eu travei naquela fase de perguntar o porquê das coisas. E a real é que eu acho que eu tô presa nessa fase até hoje. E eu gosto disso, tá? Eu gosto de estar questionando as coisas, de estar tentando entender. E eu também quero deixar claro que não obrigatoriamente isso aqui em algum momento vai ter cunho científico, tá? Muitas vezes eu só vou falar sobre a minha experiência pessoal e espero que vocês deixem nos comentários as experiências pessoais de vocês. Eu sei que o vídeo acabou de começar, eu já tô pedindo pra comentar alguma coisa, mas em algum momento você vai querer comentar. Em alguns episódios da série pode ser que tenha, sim, cunho científico, mas esse primeiro não, esse primeiro vai ser baseado simplesmente na minha experiência pessoal. Se a gente parar para pensar nos melhores momentos da nossa vida, claro que muitas vezes são grandes momentos que a gente passou anos esperando. Por exemplo, uma formatura, um casamento, uma grande viagem que a gente passou às vezes anos planejando com a família. Esses momentos, eles são momentos sim de felicidade genuína, mas muitas vezes são felicidades planejadas, digamos assim. Você já tem uma expectativa de que você vai estar feliz naquele dia. Se eu sei que eu vou me formar daqui a 6 meses, eu vou provavelmente passar os próximos 6 meses me planejando para essa felicidade, para esse momento. Eu vou criar expectativas sobre ele, mas eu comecei a pensar em um outro tipo de felicidade que eu acho que é o meu tipo favorito de felicidade, que é a felicidade inesperada, a felicidade que vem num dia comum, numa hora qualquer que você não está esperando. E eu acho que ela é bem diferente daquela felicidade que já vem com a expectativa justamente por isso. Porque quando ela vem com a expectativa, e aquele dia finalmente chega e aquele momento finalmente chega, é comum que a gente esteja tão imerso que às vezes a gente não consegue aproveitar aquela felicidade da forma como a gente gostaria, ou às vezes a gente não consegue lembrar dos detalhes daquele momento. E aí eu vou dar um exemplo. Na minha colação de grau, eu lembro que obviamente eu estava extremamente feliz por finalmente estar me formando. Eu lembro que nesse dia eu me arrumei, coloquei a beca, enfim, fiz tudo para estar presente na colação de grau na universidade. E eu lembro que eu estava feliz, eu lembro que a minha família estava feliz, e é isso. Eu não lembro se tinha estrelas no céu, eu não lembro qual perfume eu estava usando, eu não lembro a ordem de acontecimento das coisas, eu não lembro da sensação exata. E eu não tô dizendo que isso deve acontecer com todo mundo, tá? É uma experiência pessoal mesmo. Mas se você sente isso, às vezes também, se você também se identifica, comenta aqui para eu saber. Porque eu sinto muito isso. Quando eu estou em um momento de grande felicidade, um momento que foi muito esperado, que foi muito planejado, às vezes eu fico realmente tão imersa naquilo que eu não consigo sentir 100% aquele sentimento, sentir 100% aquela felicidade. E aí é por isso que eu valorizo muito, e aí eu comecei a pensar bastante sobre isso e a escrever um pouco sobre isso. Eu valorizo muito os pequenos momentos de felicidade, aqueles momentos de felicidade que às vezes a gente não tá nem esperando. E quando eu parei pra pensar nisso, eu lembrei de um dia quando eu era criança, eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos, e eu estava fazendo minha tarefa de casa. Nesse dia, inclusive, eu atrasei a tarefa de casa por conta desse momento, que foi basicamente o seguinte: eu morava numa casa onde a luz do pôr do sol entrava bastante. Assim, no fim de tarde, a luz entrava e ficava tudo amarelinho e muito lindo. E foi a primeira vez na minha vida que eu descobri que o pôr do sol existia. Aquela luz amarela, quente, que estava me transmitindo paz, tranquilidade, que estava me transmitindo serenidade.
E eu fiquei tão presa naquilo e eu nunca esqueci o dia que eu descobri o pôr do sol. E isso é lindo, porque hoje sempre que eu vejo o pôr do sol, eu lembro desse dia. Eu lembro da pequena felicidade que eu senti naquele dia, que perdura até hoje. Então, nessa felicidade pequena, nesse dia que parecia tão ordinário e comum, eu não sei o dia no mês, eu não sei exatamente qual foi o ano, mas é uma felicidade que eu levo comigo até hoje, que tá presa na minha memória até hoje. Esse momento é um momento que eu nunca vou esquecer. Todas as vezes que eu vejo o pôr do sol, eu lembro de como eu descobri que ele existia. Eu acho que eu não sabia ainda direito o que que era o fenômeno pôr do sol, mas aquela luz me fez feliz. E eu acho que eu, como criança, obviamente também não ia conseguir explicar o que que eu estava sentindo, mas foi um sentimento que perdurou. Eu acho que esses pequenos momentos realmente eles marcam demais a nossa vida. E eu acho que eles marcam porque eles pegam a gente desprevenido. Não tem um roteiro, não tem uma expectativa, ele simplesmente acontece. E eu acho que essa é uma das grandes belezas que a gente pode enxergar na vida. As coisas que simplesmente acontecem. E essa reflexão me leva muito para o futuro, no sentido de que ela me faz pensar que às vezes a gente passa tanto tempo da nossa vida esperando por grandes momentos, por grandes acontecimentos, e às vezes quando chegar lá, quando a gente tiver 80, 90 anos, graças a Deus, o que a gente vai lembrar de verdade vai ser desses pequenos momentos, vai ser desses pequenos sentimentos.